Olá, produtor de cana, seja bem-vindo a mais um módulo do CanaTube. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo. E se você não viu o nosso último vídeo, clica aqui em cima. O nosso módulo de hoje é gestão orçamentária e planejamento financeiro. E para falar sobre orçamento com a gente, temos aqui hoje o Celso Albano e o João Rosa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Queria que vocês primeiro se apresentassem para o pessoal que está assistindo. Celso Albano, da Orplana, membro da equipe do CanaTube, trazendo conhecimento até o produtor rural de uma maneira descontraída. Eu sou o João Rosa, ou o Botão, sou um dos pesquisadores aqui do PCE de Projetos e trabalho aí há cerca de 12 anos com gestão de custos, planejamento financeiro, orçamento, com foco mais no produtor de cana-de-açúcar e algumas usinas também a gente acaba auxiliando. Obrigado pelo convite novamente. João, a gente colocou aqui uma conversa que às vezes é complicada, né? Quais são os principais desafios que a gente tem na atividade rural, pensando em recurso financeiro, administração dele e previsibilidade de quanto que a gente vai gastar? Olha, acho que até um pouco antes de entrar nos conceitos técnicos que a gente vai trabalhar, como eu disse, eu trabalho com produtor de cana já há cerca de 12 ou 13 anos, aí, desde quando eu estava ainda na graduação. E anualmente a gente conduz os levantamentos, inclusive a Orplana é uma das parceiras que ajuda a viabilizar isso junto às associações, e chama a atenção que, eu posso falar que 98% dos produtores aí, eles acabam não controlando custos de produção. Tá? A forma que o produtor acaba verificando a saúde financeira da sua atividade é, chegou no final da safra, sobrou dinheiro, pagou tudo que pagou ao longo do ano e sobrou caixa, a atividade está indo bem. Se chegar no final do ano, a coisa estiver meio apertada, ele vai tentar recorrer a alguma linha de crédito, alguma linha de financiamento. Então, assim, tirando algumas exceções no grande todo, que nós podemos colocar assim, poucos produtores têm uma gestão eficiente do planejamento, do orçamento da sua atividade. Infelizmente, eles acabam gerenciando dessa maneira um pouco mais caseira, quando muito anotando algumas coisas no papel. Não sei se é essa visão que você tem ao longo da sua carreira que também pôde observar. Eu acho que principalmente é separar essa questão de quanto custa a produção daquele produto que eu virei profissional, produtor de cana, produtor de milho, então tem que separar, que a hora que você comentou sobre conceitos. Então, separar o que é custo, o que é despesa, entender como que eu faço o controle desses gastos, como que eu consigo imaginar quanto que eu vou planejar e orçar isso, é o maior desafio. Então, você falou muito bem. Primeiro, acho que a gente tem que começar de dentro para fora, de dentro da atividade, apurando quanto custa produzir 1 quilo de determinado produto, a saca de determinado produto, ou a tonelada desse produto, não importa qual. Eu tenho que transformar tudo em unidade de produção. Saca de milho, saca de soja, quilo de ATR ou saca ou tonelada de cana. Então, quando eu trago para a unidade, primeiro, o produtor começa a entender melhor que é a unidade monetária dele. Segundo, dos custos, você gera o que gira em torno do custo. Então, eu produzi determinado produto agrícola, tonelada da cana. Em volta da tonelada, eu gasto uma estrutura para poder gerar essa tonelada. Então, são despesas inerentes que vão trazer para a atividade. E quanto que eu vou poder enxergar, além desse ano que você falou que o produtor termina? Então, às vezes eles ficam, terminei o ano, estou no azul. O ano não acaba para a atividade rural. Na verdade, às vezes é no começo, né? E é isso que a gente tem que discutir hoje para tentar trazer uma clareza maior. Principalmente, eu vou pegar 3 pontos do que você colocou, principalmente para quem é produtor de culturas semiperenes ou perenes, como é o caso da cana-de-açúcar. Eu brinco que soja é um namoro, né? Você fez a semeadura, você tratou, você colheu, você testou o seu produto, gerenciou em coisa de 4, 5, 6 meses, você já vê tudo acontecendo e vai ter uma nova renovação. E cana-de-açúcar acaba sendo um noivado, né? Depois que você plantou ela, você tem 5, 6, 7, pode até virar casamento e isso se estender um pouco mais aí como a gente brinca. Então, essa questão do planejamento, da orçamentação, de um fluxo de caixa, olhando um horizonte de tempo maior, ele é fundamental aí para a saúde financeira da atividade. Um outro ponto que você colocou da gestão, do apontamento das informações, o importante também num primeiro passo é ele separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, ou o que é da atividade, o que é lazer, o que é particular.
Eu lembro que eu fui no produtor lá e perguntei quanto que você gasta de diesel por mês, né? Aí ele me falou determinado valor, não me lembro de cabeça também, não importa. Eu falei assim, mas isso aí é só quando você roda a fazer? Não, isso aí é tudo, mas quem tem que pagar é a cana. Então assim, não é muito bem essa visão que nós temos. Então ele ter um apontamento efetivo, né, do que seria para gastos pessoais dele, o que seria para a atividade é fundamental. E um terceiro também pegando, já que o nosso foco, né, a temática serve para produtor, de uma maneira geral, mas no caso produtor de cana-de-açúcar, essa é uma grande confusão que o setor como um todo às vezes acaba tendo. Que o produtor ele não é produtor de toneladas de cana, ele é produtor de quilogramas de ATR por uma determinada unidade diária. Exatamente. Então você fazer uma conta, você fazer uma apuração de resultados, você deve fazer em cima do quanto de ATR você produz e não enquanto em cima da tonelada de cana que você produz. Eu acho que isso daí pode trazer algumas percepções de viabilidade ou inviabilidade de determinadas áreas errada. Tá? O próprio cálculo do maturador é dos conceitos que justificam, por exemplo, essa temática. E você vai fazer duas comparações, né? Como você falou do quilo de ATR, então assim, dentro da tonelada da cana, você tem a variável da concentração de açúcar. Então você não chegou na unidade básica. A unidade básica é o quilo do açúcar. Porque depois que você produziu lá dentro a quantidade de açúcares dentro da tonelada de cana, é a unidade monetária do produtor. Outra coisa que você comentou muito importante é essa questão de a cultura semiperene. Então, quando eu me coloco no lugar de um produtor de produto anual, cultura branca, como o pessoal comenta, que produz naquele ano, ou uma cultura permanente, primeiro que a atividade e apuração de custos e controle financeiro é totalmente diferente. Porque eu costumo falar que quem trabalha com atividade que passa de um ano, ele sempre tem que pensar que ele tem compromisso com o futuro e pendência com o passado. Ele nunca tem um momento para começar exato e ele não tem um tempo para prever que lá termina a situação financeira dele. Ele tem que olhar sempre no médio para longo prazo. Então, por isso que o nosso assunto que nós vamos discorrer bastante é como que eu separo os gastos que eu tenho dos custos do produto, dos investimentos que eu vou ter na atividade e por que eu contraio dívidas trazendo valor para a própria atividade. Baseado nisso, você tem que colocar no papel, enxergando como controlar os pagamentos adequados e os recebimentos, orçar isso aí para ver se eu acerto. Literalmente, orçamento é fazer uma aposta de que eu vou acertar e todo ano eu vou ajustando até chegar o mais próximo do real. Você vai chegar na realidade? Nunca vai chegar na realidade. Principalmente em Brasil, que você tem custo inflacionário, você tem variáveis, tem influência do câmbio, um monte de outros fatores que são indexadores na atividade, né? E jogar no tempo, que é o que acho que é o último item que a gente tem que falar como uma grande ferramenta. Orçamento, finanças e fluxo de caixa, como que combinam para eu poder fazer uma boa administração dos meus recursos, né? Sem dúvidas. E uma coisa também que eu até não comentei quando a gente falou que o produtor não controla custo e todo esse planejamento que ele é fundamental, como é que você realmente avalia uma atividade, o seu fluxo numa atividade que ela é semi-perene, se você não controla o preço? A gente está vivendo agora um momento de recuperação do preço, mas se eu pegar 2 safras para trás, no caso específico de cana, o preço estava baixo. Então, em uma atividade em que você não controla preço, você está sujeito a uma oscilação no mercado, você ter essa visão de médio, longo prazo, ela é fundamental aí de novo para que você consiga se sustentar ao longo do ano. Porque em ano de preço bom, qualquer um ganha dinheiro. O problema é quando a cinta aperta, como já apertou, e vai apertar daqui a um tempo. Nós estamos de novo num cenário de recuperação, não é a temática, mas nós estamos num cenário de recuperação, só que isso não se sustenta no longo prazo. Daqui a pouco volta a cair, e aí o cara que fez o planejamento ano de preço bom vai acabar morrendo na praia ou no canavial, aí, como a gente brinca. Exatamente, se antecipar para prever os riscos ou os benefícios que você vai ter num futuro tão próximo, né? Safra que vem. Então, fazendo um planejamento adequado, você consegue se antecipar e ter previsões mais assertivas. Sem dúvidas. Para saber mais sobre esse assunto que a gente está falando, assista o próximo episódio, semana que vem. E é isso, dê um like se você gostou e comente que os nossos convidados vão poder interagir com vocês. Até mais!